Olá, meu nome é Caio Henrique Ungarato Fiorese. Atualmente, eu sou mestrando do curso de Agroquímica da Universidade Federal do Espírito Santo e eu sou orientando do professor Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, na linha de pesquisa denominada Química Ambiental. O meu projeto encontra-se assim intitulado Recipiente de tecido no tecido, TNT, e uso de polímero hidroretentor na produção de mudas florestais da Mata Atlântica. A formação de mudas florestais ao longo dos anos se tornou de suma necessidade, conforme de minimizar a degradação ambiental. No entanto, juntamente com a necessidade de recuperar os ecossistemas degradados, no decorrer do tempo, a necessidade de buscar novas tecnologias de preparo da muda também cresceu. O recipiente plástico, que é a famosa sacolinha plástica, muito utilizado na produção de mudas florestais, se tornou um problema ambiental e de agregação à qualidade da muda. E isso ocorre porque esse recipiente plástico demora muito tempo para se decompor quando é descartado na natureza. Além disso, o corte e retirada da sacola, quando realizados sem cuidados, provocam a quebra e a deformação do torrão. E o outro problema também frequentemente visto são as deformações radiциais, o que tem comprometido a qualidade da muda, principalmente quando essa muda que é produzida em viveiro é levada posteriormente a campo. Isso provoca deficiências no crescimento da muda. E isso tudo está atrelado, isso tudo na verdade está associado à questão do recipiente. Outro fator relevante e também agregador de qualidade da muda é a água. A prática da irrigação é indispensável na produção de mudas em viveiros comerciais. E diante dessa situação, foram criados os chamados polímeros hidroretentores, ou hidrogéis. Sabe-se que esses polímeros podem sanar diversos problemas relacionados à escassez hídrica, tanto no viveiro como no campo. No entanto, a necessidade de se desenvolver estudos relacionados ao seu real benefício em termos financeiros e também de economia hídrica. Ou seja, o hidrogel, sabe-se que ele é muito importante. No entanto, ainda faltam estudos, principalmente voltados à aplicação desse hidrogel, considerando espécies florestais da Mata Atlântica. Este trabalho está embasado nas seguintes justificativas. Primeiro, os recipientes de polietileno representam um problema em termos ambientais e de qualidade da muda. Então, a partir dessa temática, a partir desse problema que representa a sacolinha plástica, surge-se então a ideia do recipiente de TNT. Esse recipiente de TNT, então, na verdade, é uma ênfase no nosso projeto, porque esse projeto, na verdade, surge para propor essa alternativa no intuito de produzir mudas florestais. O TNT apresenta também vantagens em relação a recipientes biodegradáveis também disponíveis no mercado. Então, o TNT também, além de ser vantajoso em relação à sacolinha plástica, também pode ser vantajoso em relação a outros materiais biodegradáveis também existentes no mercado. Por exemplo, há recipientes que se degradam ainda antes da formação da muda e o seu transporte a campo. Assim, este projeto visa suprir uma carência de estudos com foco na aplicação do TNT na produção de mudas florestais. No decorrer da produção de mudas, também há elevado gasto de água, o que também pode elevar os custos financeiros em relação à produção e comercialização de mudas florestais. Além do mais, estudos voltados ao uso do hidrogel na produção de mudas florestais ainda são escassos. E, embora o hidrogel proporcione diversos benefícios à planta, há também necessidade do conhecimento sobre a aplicação do hidrogel, principalmente em meio às espécies florestais da Mata Atlântica. Com isso,
Este projeto terá como objetivo geral avaliar o crescimento e a qualidade das mudas de espécies florestais na Mata Atlântica usadas na recuperação de áreas degradadas. Esse crescimento tanto vegetativo como principalmente radicial, em termos de raízes, produzidas com recipientes de tecido não tecido com e sem furos, em comparação com mudas produzidas em recipientes plásticos tradicionais. E uma outra vertente desse trabalho também será avaliar o uso do polímero e do retentor, que é o hidrogel, na eficiência do uso da água, na redução da lixiviação dos nutrientes ali aplicados e no aumento da performance das mudas. E este projeto terá os seguintes objetivos específicos. Primeiro, avaliar o efeito de diferentes recipientes de TNT em relação a furos. No caso, os recipientes adotados serão com e sem furos, em relação ao crescimento, a qualidade e o enovelamento do sistema radicular. Segundo, analisar a influência do recipiente de TNT em comparação aos recipientes plásticos existentes no mercado na produção de mudas florestais. Terceiro, desenvolver um produto, que é no caso o recipiente de TNT, para a produção de mudas florestais. O quarto objetivo, verificar o efeito da aplicação do hidrogel em relação ao crescimento e à qualidade de mudas florestais. E o quinto objetivo, avaliar a influência dos diferentes tratamentos sobre as características morfológicas das mudas. E lembrando que essas características também podem ser fisiológicas, que mais adiante eu vou explicar mais detalhadamente sobre essas características. Há diversos parâmetros que caracterizam a qualidade de mudas florestais. Entre os principais parâmetros estão os parâmetros morfológicos e os parâmetros fisiológicos. Ambos apresentam vantagens e desvantagens no processo de avaliação da qualidade das mudas e, portanto, podem ser utilizados sozinhos ou de maneira conjunta. Podem ser utilizados os parâmetros fisiológicos e morfológicos ao mesmo tempo. Todavia, devido à facilidade de avaliações e visualizações, os parâmetros morfológicos são os mais empregados e ainda podem também ser utilizados juntamente com os chamados índices, como, por exemplo, o índice de qualidade de Dixon. Nesse slide estão escritos os principais parâmetros morfológicos e índices. E mais adiante irei explicar brevemente cada um desses parâmetros morfológicos. O crescimento em altura é um excelente parâmetro, capaz de definir a seleção das mudas mais apropriadas para plantio. No entanto, não se deve utilizar apenas o crescimento em altura como forma de avaliar a qualidade da muda. Ou seja, o crescimento em altura, muitas das vezes, fornece informações equivocadas em relação ao desenvolvimento da muda. Por quê? Esse crescimento não é capaz de informar, por exemplo, a questão do diâmetro da muda, que também é muito importante, ou a questão da produção de biomassa. Então, o crescimento é importante, porém, deve se associar com outros parâmetros morfológicos no intuito de se interpretar melhor a questão da qualidade das mudas. O diâmetro do colo é um dos parâmetros mais relevantes no intuito de estimar a sobrevivência das mudas em campo. As mudas devem apresentar valores de diâmetro do colo cada vez maiores, diâmetro do coleto, a fim de haver um maior equilíbrio do crescimento da parte aérea. A obtenção desse diâmetro do colo, diâmetro do coleto, é fácil e também viável. E o mais importante é que não precisa da destruição da muda, ou seja, não necessita de separar a muda em raiz, caule e folhas. A biomassa seca revela a questão da rusticidade das mudas. Porém, essa biomassa seca requer a avaliação de outros parâmetros também, no intuito de melhor avaliar a qualidade da muda. A avaliação do crescimento de raízes também é de suma relevância, no intuito de que a muda tenha um desenvolvimento correspondente às expectativas. Ou seja, uma muda que não apresenta uma porção de volume adequada de raízes é uma muda que não tem a qualidade suficiente para sobreviver em campo e também de ser
e também de trazer resultados satisfatórios em campo, após ser plantada. Então, percebam que esses parâmetros que eu estou discutindo precisam estar interligados um ao outro. Eles estão interligados um ao outro e são de muita importância. Eles devem ser utilizados de forma conjunta no intuito de avaliar a qualidade das mudas. Referente à relação da altura da faixa aérea com o diâmetro do colo, é necessário que as mudas tenham o equilíbrio entre esses dois parâmetros, no intuito de garantir melhores condições de sobrevivência em campo e também de evitar replantios. E isso também evita a questão de gastos financeiros e mão de obra em relação ao replantio. Deve-se verificar também a compatibilidade do diâmetro do colo, o diâmetro do colo ereto, com a altura, pois essa relação de diâmetro do colo ereto com a altura é de fácil obtenção e também não é um método destrutivo. Em relação ao índice de qualidade de Dickson, esse índice, apesar de não ser exatamente um parâmetro morfológico, na verdade é um índice, ele é um parâmetro muito importante porque ele reúne vários parâmetros de qualidade das mudas e representa um excelente indicador. Já a questão da análise química foliar, que na verdade já não entra muito na questão da morfologia, e sim já entra mais na parte da fisiologia do vegetal, é necessária no intuito de avaliar o estado nutricional das plantas e verificar, por exemplo, a deficiência ou excesso de algum nutriente. Então, a questão da análise química também é importante. Muitas das vezes não se faz essa análise química foliar. Então, para se ter uma melhor qualidade das mudas, é importante que se faça essa análise no intuito de saber se está faltando se está faltando algum nutriente ou se há algum nutriente em excesso e a questão das tomadas de decisões posteriores em relação à adubação e a questão do substrato em que se tem que utilizar na questão da produção das mudas. Em relação aos recipientes, a produção de mudas em recipientes é o método mais praticado, pois permite uma melhor proteção às raízes e também possibilita um manuseio mais adequado das mudas em viveiro e no seu transporte a campo. No entanto, os recipientes podem causar diversos problemas, como a questão das deformações no sistema radicular. Essas deformações, na verdade, são um problema muito frequente visto em viveiros e que tem atrapalhado muito a questão da sobrevivência das mudas em campo. E por isso, a escolha do recipiente mais adequado deve-se considerar aspectos econômicos, a sua disponibilidade no mercado, não ser tóxico às mudas, ou seja, não produzir substâncias tóxicas e que sejam assimiláveis às mudas florestais ou às mudas, no caso, destinadas à agricultura ou outra finalidade, e também a possibilidade de ser plantado com as mudas, essencialmente de ser plantado junto com as mudas, ou então de ser reaproveitado. Além do mais, deve-se considerar recipientes com paredes perfuráveis, a fim de se evitar problemas em relação ao crescimento radicular. Ou seja, deve-se, portanto, evitar recipientes em que as raízes não conseguem se expandir, porque isso pode atrapalhar a questão do desenvolvimento de raízes e ocasionar diversos problemas em relação às raízes, como por exemplo a questão da dobra, o estrangulamento e o espiralamento de raízes. Esses três problemas são os mais frequentes na questão das deformações axiais. Quando não há esse problema, ou seja, quando as raízes conseguem expandir-se, quando as mudas conseguem expandir-se acima radicular no recipiente, esses problemas são evitados e com isso se tem uma melhor qualidade da muda em campo. Isso pode ser possível através da aplicação de recipientes de TNT. O material do recipiente é também um fator muito relevante para a formação de mudas de qualidade. O recipiente mais adequado é aquele que não se desintegra durante a produção de mudas, nem se decompõe quando elas são levadas a campo. Um problema frequentemente
visto também na questão dos recipientes biodegradáveis é que, dependendo do material, esse recipiente pode degradar com muita facilidade, com muita rapidez. Por exemplo, há recipientes que se degradam com 3 a 4 meses, ou até 6 meses. Ou seja, enquanto a muda está sendo produzida em viveiro, o recipiente se degrada ainda antes dessa muda ser levada a campo. E isso também é ruim na questão do torrão, da formação do torrão da muda com melhor qualidade. Diante dessa situação, surge a relevância da aplicação do TNT para a confecção do recipiente. O TNT, que é a sigla de tecido no tecido, é produzido a partir de um gás chamado gás propileno. Esse gás é um subproduto da refinação do petróleo. E também pode ser produzido a partir de outras fontes, mas essa aqui talvez seja a principal, a questão de ser produzido a partir de um subproduto da refinação do petróleo. Existem relatos positivos na literatura acerca do uso do TNT, por exemplo, na agricultura, que é no caso do cultivo de café. No entanto, não há estudos sobre esse material, no caso do TNT, em relação à produção de mundos florestais. Então, esse trabalho visa suprir uma carência de estudos em relação à aplicação do TNT na produção de mundos florestais. E com isso, esse trabalho visa a questão da avaliação desse recipiente, em termos de dimensões e também na questão dos furos, na produção de mundos florestais, mais especificamente na Mata Atlântica. A partir, por exemplo, da preocupação sobre os níveis de água presentes nos mananciais utilizados na irrigação e no desenvolvimento de tecnologias no ramo do cultivo em viveiros, foram criados os chamados polímeros hidrorretentores, ou hidrogéis. Esses polímeros são conceituados como o conjunto de cadeias cruzadas de polímeros hidrofílicos. Esses polímeros são capazes de se expandir e, no caso, reter água. O hidrogel é capaz, portanto, de se expandir e armazenar água. Então, esses hidrogéis são de extrema relevância, então tem uma aplicação muito importante dentro tanto da agricultura como da silvicultura em relação ao fornecimento de água por períodos mais longos e com isso favorecer a sobrevivência da planta, principalmente em períodos mais secos. Devido às suas características, o hidrogel pode prevenir sintomas relacionados à escassez, à falta de água em viveiros. Todavia, há diferentes controvérsias sobre a sua aplicação. E, dessa forma, existe uma relevância à execução de estudos que abordem principalmente o seu comportamento em espécies florestais, como este estudo, como este projeto, vai abordar. Bom, agora eu vou discutir sobre duas espécies que iremos utilizar durante esse experimento, durante esse projeto. Em relação ao ipê preto, esse ipê é também conhecido como ipê felpudo, ipê tabaco, entre outros nomes. Essa espécie é nativa da Mata Atlântica e ocorre desde o estado do Espírito Santo, em Minas Gerais, até a região norte do estado do Paraná. Essa espécie, apesar de também não ser tão conhecida, é bem utilizada na questão da restauração florestal de áreas degradadas. A sua madeira é bem utilizada na questão da construção civil, também na confecção de artefatos, também para a produção de lenha e carvão. Essa espécie, além disso, também possui uma aplicação muito importante na área da medicina, pelo fato de apresentar, na questão da constituição dessa espécie, princípios bioativos e diferentes atividades farmacológicas. O ipê preto foi escolhido, na verdade, pelo fato de que, primeiramente, priorizávamos o ipê amarelo. No entanto, essa espécie, no momento, não conseguimos encontrar sementes. E com isso, na verdade, demos maior foco ao ipê preto. O ipê preto
apesar de não ter tantos estudos na literatura relacionados ao IP preto, essa espécie também é muito importante, conforme discutido agora há pouco, e possui também diversas aplicações e também possui, portanto, um elevado potencial para ser estudado. Em relação ao jacarandá da Bahia, que será a segunda espécie estudada, essa espécie, que é a Dalbergia nigra, é também conhecida com outros nomes, como por exemplo jacarandá preto ou caviúna, é também nativa da Mata Atlântica e é encontrada na região da Mata Atlântica do estado de São Paulo, passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até chegar ao estado da Bahia. Essa espécie é considerada endêmica do Brasil, ou seja, só existe apenas no Brasil. Sua madeira é muito utilizada para a confecção de mobiliário de luxo e é tão utilizada pelo fato de ter também a alta durabilidade natural. E também essa árvore é frequentemente utilizada na questão do paisagismo em geral, na questão em arborização de vias públicas, em praças e parques urbanos. Então, essa espécie de jacarandá da Bahia possui uma vasta aplicação dentro do âmbito humano. E também é uma espécie muito importante, porque também tem vários estudos relacionados ao jacarandá da Bahia, até mais, inclusive, em relação ao IP preto. São duas espécies muito importantes dentro da restauração florestal da Mata Atlântica. O jacarandá da Bahia é também recomendado para a recuperação do solo e também de áreas degradadas, principalmente na Mata Atlântica. Essa espécie, olha só, foi incluída na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção. Então, percebo que a preservação dessa espécie, bem como a execução de estudos voltados a essa espécie, é de extrema relevância, no intuito de evitar com que essa espécie entre em extinção. E, na verdade, essa inclusão dessa espécie nessa lista oficial ocorreu devido ao intenso extrativismo e também a questão da abertura de estradas e também a prática da pecuária, que contribuíram para a ameaça de extinção do jacarandá da Bahia. Bom, agora partindo para a página dos materiais e métodos, esse experimento será executado nas dependências do Instituto Federal do Espírito Santo, no campus de Alegre, localizado no município de Alegre, no estado do Espírito Santo, mais especificamente no distrito de Rive. O bioma predominante na região é a Mata Atlântica e tem como as seguintes características: vegetação do tipo floresta tropical, que é dependente das condições climáticas da região onde ocorre. E também, em relação ao clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, o clima local é classificado como AWA, ou seja, inverno seco e verão chuvoso, com precipitação média anual de 1.200 milímetros e temperatura média anual em torno de 26 graus Celsius. O solo da área local é classificado como lavoura vermelho e amarelo, de acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E o local situa-se em relevo classificado como suave ondulado, a 148 metros de altitude. Essa tabela representa a descrição dos tratamentos a serem empregados, com os respectivos tipos de recipientes e o uso do gel para a produção de mudas florestais nativas. Portanto, serão adotados 6 tratamentos diferentes, que são, primeiro, recipiente plástico tradicional. Aquele recipiente adquirido em comércios mesmo, esse recipiente plástico comumente empregado na produção de mudas. T2. Recipiente plástico tradicional contendo 15 ml de polímero e do retentor. T3. Recipiente TNT sem furos. T4. Recipiente TNT sem furos e contendo 15 ml de polímero e do retentor. T5. Recipiente TNT com 8 furos.
E o T6, recipiente de TNT com 8 furos e contendo 15 ml de polímero Na verdade, esses recipientes plásticos não serão empregados como testemunha, e sim como comparativo. Ou seja, nesse trabalho iremos comparar o desenvolvimento das mudas cultivadas em recipientes TNT com e sem fússeis e em comparação com os recipientes plásticos tradicionais, as mudas cultivadas nesse recipiente plástico. Em relação à cor e gramatura do TNT, lembrando que a gramatura é a unidade de grama por cada metro de TNT. Na verdade, já foram confeccionados recipientes de TNT na cor preta e também na gramadura 40. Essa cor justifica-se pelo fato de que é a cor de TNT talvez mais abundante, e também a cor preta já tem estudos relacionados a essa cor e que proporciona um melhor desenvolvimento em relação à produção de mudas. Tanto é que no mercado existem as sacolinhas, na verdade, são da cor preta, justamente para proporcionar um melhor desenvolvimento e evitar também a queima do sistema radicular. E a gramadura 40. Então é uma gramatura também mais frequentemente vista no mercado, no comércio, onde se vende esse TNT. Em relação à confecção dos recipientes TNT, os recipientes TNT foram confeccionados através de uma costureira. Nesse caso, esse serviço foi terceirizado. Para isso, as dimensões dos recipientes TNT e também dos recipientes de polietileno tiveram de ser iguais, ou seja, nesse caso foram dotados de dimensões de 15 centímetros por 25 centímetros, no caso 15 de diâmetro e 25 de altura. As sementes foram adquiridas, no caso das sementes de IP preto e de Jacarandá do Bahia, foram adquiridas em empresas especializadas, em empresas que comercializam sementes dessas espécies. No estudo para este trabalho também, além da questão do IP preto e do Jacarandá da Bahia, também provavelmente iremos utilizar duas espécies, que são a boleira e o cajá. No entanto, essas espécies foram adquiridas mais recentemente. Até a data que estou gravando esse vídeo, foram adquiridas essas duas espécies. No entanto, até essa data de hoje, dia 7 de maio de 2021, ainda não tenho uma posição certa sobre se iremos utilizar ou não essas duas espécies, porque eu preciso consultar melhor o meu professor orientador. No entanto, há possibilidade de utilizar essas duas espécies. As sementes das duas espécies, na verdade, foram adquiridas não em empresas especializadas, mas sim na Floresta Nacional de Pacatuba, localizada no município de Cachoeira de Itapemirim, na localidade de Pacatuba. Em relação ao preparo do substrato, serão empregados proporções iguais de terra de subsolo, ou seja, terra coletada em barranco, 1/3 de areia e também 1/3 de esterco bovino curtido. Ou seja, a cada 105 litros de substrato serão empregados, portanto, 35 litros de terra peneirada, terra de subsolo, 35 litros de areia e 35 litros de esterco bovino curtido e peneirado. Como fertilizantes, serão empregados ureia, superfosfato simples, cloreto de potássio, FTE, que são no caso os micronutrientes, osmocote, que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, a proporção 15:9:12, com liberação lenta de 6 meses, e também será empregado também o gel hidratado nos tratamentos que envolvem o hidrogel. Em relação à dosagem dos fertilizantes, ainda não foi estabelecida essa dosagem. Então, essa dosagem será empregada, será definida posteriormente, juntamente com o professor orientador e com a equipe toda do projeto, no intuito de melhor obter uma concentração mais adequada de fertilizantes para cada recipiente
com a muda cultivada. Em relação à instalação e condução do experimento, os recipientes serão condicionados na forma de 3 blocos casualizados, com 6 tratamentos para cada espécie. Serão semeadas até 4 sementes em cada recipiente a profundidade de 0,5 cm. Essas sementes serão posicionadas na parte central de cada recipiente. Na verdade, a definição do número de sementes está atrelada à questão do teste de germinação que será feito. Então, a partir desse teste de germinação, irei estimar a taxa de sobrevivência, ou melhor, a probabilidade da semente germinarem. E, portanto, a partir dessa probabilidade, irei definir, juntamente com o professor orientador, a questão da quantidade de sementes plantadas em cada recipiente, e também conforme cada espécie a ser trabalhada. O plantio será feito em bancada, ou seja, não será feito na superfície do solo, e sim em bancada, e também será feito em estufa. As irrigações serão feitas de 4 vezes por dia, durante 5 minutos, durante o tempo de 5 minutos em cada irrigação. O raleamento das mudas será feito a cada 60 dias. Aos 70 dias, as mudas serão colocadas em canteiros de forma intercalada, ou forma de dança. As raízes que saírem de cada recipiente serão cortadas a cada 15 dias e também haverá o combate e o monitoramento das famílias cortadeiras. Em relação às características a serem avaliadas, são avaliadas, portanto, as seguintes características morfológicas: diâmetro do coleto, altura, relação entre a altura da parte aérea e diâmetro do coleto, e sobrevivência das mudas, também serão chamadas sobrevivência das mudas. E também são avaliadas também as seguintes características: área foliar, biomassa de folha, caule e raiz, e índice de qualidade de Dixon. As características serão avaliadas aos 180 dias, ou seja, depois de 6 meses, em laboratório do Instituto Federal do Espírito Santo, no Campo de Alegre. Em campo, essas mensurações, as características morfológicas serão feitas aos 90 dias. Também haverá, no final, aos 180 dias, haverá a separação da muda em folhas, raízes e caule, no intuito de avaliar a questão da biomassa, de cada parte dessas mudas. A área foliar será avaliada a partir do medidor scanner, modelo CI 202 laser. A biomassa será seca em estufa, com circulação forçada de ar a uma temperatura de 70 graus Celsius. A medição da biomassa será feita em balança analítica de precisão com 4 casas decimais. Já a análise química foliar, que já entra na questão dos parâmetros fisiológicos, será feita em laboratório situado no Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus localizado na cidade de Jerônimo Monteiro. Então, nessa análise química foliar, a princípio, eu não tenho exatamente quais são os parâmetros que serão avaliados. E isso será definido a posteriori, quando essas mudas forem transportadas para o laboratório, e com isso, e a partir do momento em que eu entrar em contato com o laboratório, com o professor responsável pelo laboratório onde será feita essa análise, e com isso será definida melhor a questão desses parâmetros relacionados à análise química foliar. Também serão calculadas a massa seca da parte aérea, a massa seca do sistema radicular, a massa seca total, a relação entre a massa seca da parte aérea e a massa seca do sistema radicular, e também será estimada a relação entre a altura e a massa seca da parte aérea. Por fim, também será estimado o índice de qualidade de Dixon. Esse índice será obtido a partir dessa equação,
com base nos dados de altura e diâmetro do coleto, e também na questão da massa seca total, e também na massa seca da parte aérea e da massa seca de raízes. O formato do sistema radicular também será avaliado, então, portanto, será avaliada a questão, a parte qualitativa do sistema radicular ao final dos 90 e 180 dias. Em relação à análise estatística dos dados, será, a princípio, empregado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, com o software Action State 3. Caso haja padrão de distribuição normal, os dados serão processados por software Sysvar, realizando a análise de variância, a nova, a uma taxa de 5% de significância. Caso haja diferença estatística significativa, as médias serão comparadas pelo teste de Tukey a 10% de probabilidade. Também serão ajustadas regressões não lineares no intuito de expressar a altura e o diâmetro do colo ao longo do tempo. Também em relação à regressão, será aplicado um modelo de regressão de Weibull por meio do software Curve Expert, a partir dessa equação, com base, por exemplo, na questão da altura do diâmetro do coleto, na questão do número de dias do plantio, e também dos parâmetros do modelo e do erro da estimativa. Lembrando que essa parte da análise estatística, a princípio, será empregado o modelo descrito nesse slide. No entanto, poderão ser trabalhados outros modelos estatísticos no intuito de melhor corresponder à realidade de trabalho e com forma também de melhor interpretar os dados. Também será estimado o erro padrão residual a partir das equações 3 e 4 e também o coeficiente de determinação ajustado a partir do método descrito na equação 5, com base nos dados descritos nesse slide. Em relação à equipe do projeto, que já entra na parte dos recursos humanos, a equipe será composta por 5 bolsistas de iniciação científica júnior, que são bolsistas de PIC júnior, um tutor e 2 bolsistas de iniciação científica e tecnológica, são bolsistas de ICT, todos eles pertencendo ao Instituto Federal do Espírito Santo, no Campos de Alegre, além de mim, que sou mestrando, e do professor orientador, que é o coordenador do projeto. Esses bolsistas de PIC júnior, no caso, são bolsistas que estudam no IFES, que fazem parte do ensino médio, do IFES. Já os bolsistas de iniciação científica e tecnológica fazem parte do curso de graduação, no caso de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, do IFES, no Campos de Alegre. Em relação aos recursos financeiros, esse projeto será subsidiado, ou melhor, está sendo subsidiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, que é a FAPES. Para isso, esse projeto foi submetido e aprovado no edital da FAPES, número 9/2019, e conta também com um capital de R$ 24.780. Esse capital inclui despesas em relação a serviços de terceiros, na questão da costureira, a questão da despesa relacionada a bolsas, e também materiais de consumo. Bom, este é o cronograma relacionado à execução deste projeto. O cronograma, na verdade, teve início no ano passado, em 2020. Então, esse projeto teve início ali no mês de março. E, no entanto, percebo que durante o ano de 2020 não foram realizadas muitas atividades. Na verdade, só foram realizadas atividades de revisão bibliográfica e também a atividade 3, que foi o orçamento dos materiais. E isso justifica-se pelo fato de que, nesse período, na verdade, teve-se o início da pandemia, dessa pandemia do coronavírus. E, portanto, na verdade, esse trabalho foi muito prejudicado em relação à paralisação por conta do Covid-19. Então,
durante o ano de 2020, o projeto, esse trabalho não conseguiu ter um andamento da forma com que eu esperava. Então, apenas foi feita a questão da revisão bibliográfica e o orçamento que teve início ali no mês de novembro. Em relação ao ano de 2021, esse projeto, na verdade, será executado com maior ênfase neste ano, esse ano de 2021. Portanto, durante esse ano, serão feitas diferentes atividades, e que, na verdade, esse projeto teve início, de fato, no mês de fevereiro, com a realização ali de aquisição de materiais para a produção das mudas, após ser feito o orçamento. Essas atividades teve início no mês de fevereiro, e também os recipientes já foram confeccionados, os recipientes TNT, e a partir do mês de maio, a partir desse mês, no mês de maio, será implementado o projeto, de fato. Nesse mês será feita a questão da formulação dos tratamentos, a questão do beneficiamento das sementes, no caso já entra na questão do teste de germinação, também será feita a instalação do experimento e também dos tratos culturais no viveiro. A partir disso, serão contados 6 meses, ou seja, a partir de maio, serão contados 6 meses que terá fim ali no mês de novembro. Então, ali no final do mês de novembro, em meados de dezembro, já terei dados suficientes para a elaboração da dissertação. E ali no mês de dezembro já será finalizada a questão da coleta dos dados, e também, a partir disso, será feita a questão da elaboração do relatório em relação à entrega dos documentos relacionados à questão da FAPES, e também da publicação dos dados do experimento, e também a questão em publicar esses dados em revistas científicas, em eventos científicos pertinentes. Então, tudo isso será feito. E também, no mês de maio e no mês de junho, serão feitas aulas de nivelamento. Essas aulas serão articuladas juntamente com o professor orientador, com os alunos bolsistas, no caso, os bolsistas no ensino médio, do IFES, e também os bolsistas ali da graduação. E, na verdade, esse projeto também tem uma previsão de início de março de 2020 e terá fim exatamente no mês de março de 2022. Esse fim exatamente será feito por meio da apresentação dos resultados do projeto a partir da publicação final, no caso da dissertação. Então, percebam aí que esse projeto tem a duração de aproximadamente 2 anos. E isso, na verdade, o que prolongou muito esse projeto foi a questão do Covid-19, que essa parte prática do projeto foi muito comprometida em relação ao Covid-19, que somente a partir desse mês de maio serão feitas a questão da coleta dos dados e, de fato, da implantação do experimento. Em relação aos resultados esperados, espera-se, portanto, encontrar o tratamento que melhor contribuirá para a questão da qualidade da muda e também para a sustentabilidade ambiental. Para isso, a equipe poderá criar ou até mesmo patentear um recipiente biodegradável prático. Para isso, esse recipiente prático biodegradável terá que proporcionar às mudas, uma boa qualidade às mudas. E, portanto, as mudas cultivadas nesses recipientes precisam apresentar características morfológicas e também a questão das características fisiológicas e o índice de qualidade de Dixon superior às mudas produzidas nos recipientes tradicionais. Nesse sentido, os principais resultados buscados serão a promoção da expansão da base florestal, principalmente na questão do bioma Mata Atlântica, e a proteção do meio ambiente, bem como a sustentabilidade humana. Além disso, o projeto também contribuirá em relação a ações em relação na questão da profissionalização dos estudantes bolsistas, e também
propiciará indicações sobre os recipientes biodegradáveis mais adequados em relação à produção de mudas florestais. Também a questão do uso do hidrogel. Então, espera-se, na verdade, que este trabalho possa proporcionar resultados satisfatórios em relação à questão do recipiente TNT. Ou seja, espera-se que o recipiente TNT, as mudas cultivadas do recipiente TNT, tenham um melhor desenvolvimento em relação às mudas produzidas em recipientes plásticos tradicionais, ou pelo menos um desenvolvimento semelhante. E com isso, também espera-se que o uso do hidrogel seja satisfatório em relação à produção de mudas florestais. Então, agradeço muito a atenção de todos, muito obrigado por sua atenção, e me coloco à disposição para possíveis dúvidas em relação a este projeto. Para isso, deixo meu contato, deixo meu e-mail disponível nesse slide. Muito obrigado.